Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Hoje é dia 16 de dezembro de 2000. Lucas capítulo 2, verso 46. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos à leitura, Lucas capítulo 2, verso 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo fale conosco, nos sustente dentro desta palestra. Limpa-nos para que sejamos uma verdadeira bênção nas tuas mãos. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Tudo é possível, nada temer. Bom, meus irmãos, eu quero prosseguir com um estudo. E esse estudo nós vamos prosseguir sobre aquela mensagem: a semente não herda com a palha. E tem coisas que eu já disse, que como Abraão, tendo 2 filhos, um sendo natural, outro por promessa, e o terceiro filho estava na fé de Abraão. Então nós vemos em Abraão 3 filhos. Está aqui dentro da mensagem: a semente não herda com a palha. E você, estudando a vida de Abraão, conhecerá isso também. Eu quero que vocês prestem atenção, porque todos reclamam ser filhos de Abraão. Ismael, se perguntar para ele, diz: sou filho de Abraão. Isaque, sou filho de Abraão. Cristo veio e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Aquilo já era pela fé de Abraão. A fé de Abraão produziu o filho real.
Se achamos demais o filho da promessa, que foi produzido também por aquela fé de Abraão, muito mais ainda é o filho real, que veio através da fé de Abraão. Supera todas as coisas. Mas como em Ismael, perguntaria a alguém que é da crença maometana, que vem exatamente de Ismael. Os maometanos, se eles disserem, bom, viemos de Ismael, Ismael filho de Abraão, nós confiamos também em Deus. Pode dizer, os muçulmanos, os ismaelitas, eles podem dizer a mesma coisa. Confiamos em Deus. Todos reclamam ter Deus por pai. Todos reclamam. E até o moço rico, quando ele estava no inferno, no Hades, ele disse, pai Abraão. Ele teve o tempo dele para reconhecer que era filho e aceitar a mensagem da vida eterna por Cristo. E ele rejeitou aquela mensagem. A vida eterna nos dias de Jesus era aceitar ele, sua mensagem. Jesus expôs para ele claramente, você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Mas não fica só nisso, dá aos pobres, volta para a sua igreja, vai lá e fala com o seu sacerdote, continua aprendendo mais sobre os mandamentos. Não. Vai, vende o que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Jesus estava tirando o moço rico do sacerdote. Jesus estava tirando ele daquela igreja. Porque é o ministério de Deus quando vem na terra, sempre é assim. E aquele moço rico aponta para a igreja laodiceana rica, para o crente laodiceano rico, que também quer vida eterna, sabe os mandamentos. Honra pai e mãe. Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, mas rejeita a mensagem do dia, rejeita a manifestação de Deus na sua hora. Então o ser rico não compensa, compensa é ser revelado. O indivíduo precisa ser revelado. O moço rico, ele foi para o Hades. Foi para o Hades. Não é porque Lázaro era pobre que ele foi para o seio de Abraão. É porque Lázaro era eleito. Lázaro aceitou a mensagem do dia. Lázaro teve luz para ver aquela mensagem. E não ficou amarrado na sua denominação, na sua igreja. Foi por isso que Lázaro foi para o seio de Abraão. Mas o interessante é que todos chamam Abraão de pai. Eu estava pensando também em Ismael, como eu já disse. O nome Ismael, o significado dele é o Senhor me ouve. O Senhor me ouve. Ele tem um significado bonito. O rapaz veio de uma escrava, tendo um nome com um bonito significado, o Senhor me ouve. Esse rapaz nasceu por uma poligamia, um adultério, diz o profeta. Que aquela poligamia, hoje à vista de qualquer um, era um adultério, porque era Abraão tomando a Agar, que era a empregada, a serva, com permissão da esposa. Com permissão da esposa. Mas eu quero apenas que vocês vejam a natureza daquele rapaz, que tem um nome bonito, que tem um significado bonito. E me veio na hora assim, você pode ter um nome em si, você pode crer em Deus, com um nome, o maior significado que tem, como tinha Ismael. O Senhor me ouve. Vê o que são os ismaelitas hoje? Estão tão fora
da linhagem real, porque eles são da linhagem da escrava. E esse é o problema deles nunca receberem a mensagem de Israel e muito menos a mensagem da graça. Os ismaelitas, os muçulmanos, maometanos, teriam que passar a crer no Deus de Isaac e não apenas o Deus que me ouve, o Senhor que me ouve. Não somente nisto, eles tinham que crer no Deus de Isaac, porque Isaac era o filho da promessa, e eles precisavam crer. Eles não conseguem. Ismaelitas, muçulmanos, que são os maometanos, não conseguem deixar de Maomé para crer no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não é para crer no Deus de Ismael, mas no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esta sempre foi a mensagem. Mas aí você vê a separação do carnal, porque aquele rapaz, o Ismael, tendo um grande significado, mas não traz nenhum benefício para o povo. Não traz nenhum benefício. Por quê? Porque está no lugar errado. Você pode ter hoje um filho com o nome Ismael, que quer dizer Deus me ouve, mas se esse filho não ouvir Deus primeiro, não ouvir Deus, Deus não pode ouvi-lo. Esse filho tem que ouvir Deus. E os muçulmanos não ouvem a Deus porque eles têm um outro Deus, para eles que é Maomé. Eles não podem ouvir o verdadeiro Deus. Então ali veio um povo escravo de uma poligamia, veio um povo escravo, um povo que não pode receber nem pertencer à nação de Israel. É um povo separado. Você pode ter então o nome que você quiser, o nome com maior significado do seu Deus, mas você é um Ismael que está fora do plano de Deus. Não importa quão bom significado tenha o nome, não importa quão bom significado tem o nome, enquanto aquelas pessoas não obtiverem a luz da palavra de Deus em seu dia. Você pode ter o maior significado, como nós encontramos El, Elá, Elohim, Yahu, como o profeta disse. Não tem nenhum benefício para o povo quando esse povo não enxerga a mensagem do dia. Não tem nenhum benefício. Como Ismael, Deus me ouve. E eu te pergunto, haverá algum trabalho de Deus para os ismaelitas, para os muçulmanos? Existe alguma coisa na Bíblia que Deus salvará os muçulmanos? Que eles chegaram ao ponto, por vir de uma escrava, mesmo com um homem bom, como Abraão, mas ele era filho de uma escrava. É como o povo, é filho da escrava, filho da denominação, e não importa o quanto eles possam dizer que creem em Deus, porque os ismaelitas também creem, mas aquilo não os ajudará em nada. Eu quero que o novo nascimento precisa chegar a nós, porque a maioria de nós colocamos nossos nomes bíblicos nos filhos, e com nomes bíblico, que é muito bom, tendo esse nome bíblico, tendo um bom significado, mas se esse menino não nascer de novo, se essa menina, esse mocinho, essa mocinha não nascer de novo, o que adiantou um nome com um bom significado para eles? Eles
vocês terão que sentir desejo de ir a Deus, de buscar a Deus, de nascer de novo, para poder ter o significado daquele nome, que vem através do novo nascimento, da nova natureza, que tem que estar em cada um de nós. Amém. Este é um filho, é o filho de Abraão com a escrava. Eu tenho que passar por isso daqui, que eu quero falar sobre os 3 filhos. Então, Abraão com a escrava trouxe um Ismael. Ismael, na expressão do profeta, ele diz o que ele é. Parágrafo 72, ele mostrou que a Agar aponta para o talo. O talo é como um pé de milho. Vem o talo, depois vai a borla, depois vai a casca, que é os pentecostais. A borla é Sara, e os pentecostais é Maria, que é a casca, mas a semente saiu de dentro de Maria. A semente, Maria não era a semente, Maria era portadora da semente. Parágrafo 72, essa mensagem, a semente não herda com a palha, uma mensagem tremenda. Porém, ela deu, falando, quando Agar, a segunda esposa de Abraão, que era tão somente, absolutamente uma concubina, porém ela deu à luz um homem. Mas que classe de homem era ele? A Bíblia diz que era um homem selvagem. Ele vivia de seu arco, e nenhum homem podia conquistá-lo. Eles são duros, selvagens, ninguém pode conquistá-lo. Esse aponta para o crente natural. O crente natural, ninguém pode conquistá-lo. Ele diz que crê em Deus e tem Deus por pai, mas ele é um crente natural. Ninguém consegue conquistá-lo, porque carrega o espírito ismaelita nele, não o Espírito Santo. Era indomável. Ninguém consegue domar certos crentes, ninguém consegue domar. Quando você escuta a mensagem do profeta, que é a maior mensagem amansadora de crente, amansadora, que domina, não é por ser do profeta, porque é a Bíblia cumprindo hoje. Malaquias 4, Apocalipse 10, 7, e São Mateus 17, 11, São Lucas 17, 26 a 30, amansa o crente. Amansa. E quando você vê o crente que não é amansado, ele escuta a mensagem, escuta, e ele continua sendo indomável, é triste, mesmo dentro da mensagem, é triste. É um crente carnal. Ele é crente, mas é carnal. Ele não é dominado pela palavra do dia. Ele não é dominado. Inconvertível. Ele nunca dá meia volta. Ele continua peitudo, resistente à verdade, fazendo o que lhe dá na cabeça e nos seus próprios estudos teológicos. Ele é inconvertível. Você não consegue convertê-lo. Por mais que você pode tê-lo na igreja, ter companheirismo com ele, mas ele não foi convertido por Deus, porque ele é inconvertível. Esse é um crente natural. Outra característica dos ismaelitas, que é o crente natural na igreja, ele é irregenerável. Não há nada que o regenera. Então, um crente irregenerável, sabe o que é? Um crente fora do sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo é o regenerador de crente. Ele regenera, ele dá uma nova natureza, ele muda a nossa natureza. Então eu queria que vocês guardassem bem isto, porque um crente natural, ele é indomável. Não é só pessoas do mundo, não. É gente que diz que crê em Deus. Não são pessoas que são ateias, os ateus. Não. São pessoas que dizem, eu creio em Deus. Ismael dizia, meu pai é Abraão. Meu pai é Abraão. Mas ele era indomável. Ismael dizia, meu pai é Abraão. Mas Ismael era inconvertível. Ismael dizia, meu pai é Abraão. Mas Ismael era irregenerável. Não havia sangue para regenerá-lo, porque ele veio de um ato, mesmo permitido pela esposa de Abraão, mas era uma poligamia. E Deus não traz
um polígamo e com nenhum filho denominacional que vem através de poligamia dizendo crê em Deus, mas nasceu na igreja tal. Crê em Deus, mas é da denominação tal. Isso são ismaelitas. Deus está tratando com aqueles que nasceram de novo, que também não vieram apenas pelo natural, que era a parte correta de Abraão com Sara, e que gerou o filho da promessa. O filho da promessa, nós temos ele como o Isaac. É filho da promessa, que quer dizer riso. Sara riu, então já estava o nome da criança. Vocês veem, o nome da criança chegou para eles antes da criança nascer. A hora que Elohim disse, você será pai, através de Sara, você terá um filho. Então Sara riu, lá atrás da tenda. Sara riu. E quando Sara riu, me perdoe, dentro da tenda, que ela riu, já estava o nome. Aquele significado dizia, o nome dele será Isaac, que quer dizer riso. O que nós temos de Isaac? Um grande homem, diz o profeta, um homem nobre. Se vocês querem, eu vou deixar o parágrafo para vocês, falando sobre Ismael, parágrafo 71, a semente não herda com a palha, falando sobre um homem nobre, que é Isaac, está no parágrafo 73, a semente não herda com a palha. Então ele mostra a coisa clara aqui para nós. Eu precisava ler todo o parágrafo 72 também, para mostrar para vocês sobre a classe que era indomável. O Ismael era um homem selvagem, porque ele era o contrário da palavra de Deus. E todo aquele que é contrário, qualquer pregador, qualquer membro leigo, qualquer igreja que é contrária à palavra de Deus, trará ou produzirá um montão de adúlteros, de selvagens do mundo de Hollywood, que não podem permanecer com a palavra sem adulterar, porque nem sequer está incluído na promessa, porque Ismael não estava incluído na promessa. Ele era filho de Abraão, mas não estava incluído na promessa. Hoje eles dizem ser filhos de Deus, pertence à igreja tal, que você fala, mas a escritura tal está cumprindo hoje. Olha aí, Malaquias 4, eis que o Elias vai vir antes do grande e terrível dia do Senhor. É a escritura que está cumprindo hoje. A igreja diz, não, nada disso. Essa igreja, ela é construída através de um ato polígamo. Ela tem a palavra, ela tem Deus, mas ela mistura com a escravatura do homem, com a Agar. Então é uma escrava e vai gerar filhos escravos. Toda a gente, filha de denominação, é escravo. Você tem que saber isso, é escravo. Por isso Jesus Cristo veio e mostrou também. Conhecereis a verdade, São João 8,32, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da escravatura. Não apenas desta, mas da escravatura que vem também por Isaac. Por Isaac, porque Isaac trouxe uma nação. E essa nação rejeitou Cristo, rejeitou Deus no Calvário. Esta nação rejeitou Cristo no Calvário. E foi uma nação boa, veio de um homem nobre, é filho da promessa. E quantos filhos da promessa existe hoje? Quantos homens nobres existe hoje? Não apenas entre o judaísmo, mas entre qualquer gente, qualquer povo, qualquer pessoa que possa crer também no judaísmo. Nobre. Mas quando a palavra de Deus manifestou em carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, São João capítulo 1, verso 1 e 14. Quando essa palavra se manifestou, Isaac, representado na nação, ou a nação de Israel, representado por Isaac, rejeitou Cristo no Calvário. Você quer o parágrafo também? Isso daí.
Está aqui. Parágrafo 73. Sara, a verdadeira esposa de uma promessa, sendo a borla. Sara, a verdadeira esposa, já está passando para a promessa. Agar não era a verdadeira esposa de Abraão. Era um ato polígamo. Não era verdadeira. Sara já era a verdadeira esposa de Abraão. Ela era a borla. Trouxe um homem nobre. Como resultado, produziu uma nação prometida que serviu a Deus. Porém, Maria, não por sexo, mas por crer na palavra prometida, quando era uma virgem, não conheceu varão. E o anjo do Senhor encontrou e disse: Salve Maria, bendita és entre as mulheres, porque Deus é contigo. Então aqui foi produzido um homem nobre. Eu vou chegar aqui agora onde Isaac em Israel falhou. Parágrafo 96. Mostrando que mesmo sendo da promessa, ele diz: eu sou israelita, eu sou da promessa. Mas quando veio o Messias, aquele povo da promessa rejeitou o Messias. Uniu com Roma e matou o Messias. Foi os judeus unindo com Roma e matando o Messias. Pilatos e Herodes eram inimigos, a Bíblia diz. Eles se fizeram amigos para condenar a Cristo. Mas eles eram inimigos. E você sabe que a igreja católica com protestantes, com pentecostais, toda a vida foi inimigo. Mas por que está havendo a união das igrejas, o concílio ecumênico? Por quê? É porque é a mesma coisa, é Herodes e Isaac, Herodes e Pilatos, unindo. Para quê? Para condenar a mensagem do profeta. O concílio ecumênico, o primeiro parágrafo que vem do concílio ecumênico, do concílio de ministros, é assim. Eu não sei expressar direitinho, mas o cabeçalho já está lá. Você crê no Pai, no Filho, isso é o primeiro, hein? No Pai, no Filho, no Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade. Já vem o cabeçalho deles. Eu recebi há muitos anos atrás uma carta dessa, acabou consumindo essa carta. Seria tão bom que eu tivesse hoje apenas para mostrar, né? O que é. Esse é o primeiro parágrafo deles. A pessoa tem que crer, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas da Santíssima Trindade. É a união que eles estão fazendo. A união de igrejas está baseada nisto. E aqueles que eram pentecostais, são pentecostais, e as igrejas nominal estão todas agora já de mãos dadas no concílio ministerial de igreja. Você vai encontrar lá pastores da igreja nominal e das pentecostais, está lá dentro como cabeça desse concílio ecumênico. Alguém diz: ô pastor, mas se a minha igreja estiver lá, eu vou sair dela. Então você sai logo, porque já está lá. Eles estão te enganando, porque eles estão lá. O concílio ministerial de pastores é exatamente o início da marca da besta. A união das igrejas é a imagem da besta, diz o profeta de Deus. Eles não vão fazer doutrina baseado em batismo em nome de Jesus Cristo. Igreja católica e as protestantes e pentecostais não irão fazer aquela marca da besta no batismo em nome de Jesus Cristo, mas no batismo trinitariano, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas da Santíssima Trindade. É ali que está a união das igrejas. E o que fez Isaac em Israel? Um homem nobre, mas Israel crucificou a Cristo e ajuntou Pilatos juntamente com Herodes, que não combinava, era igual catolicismo com protestantismo e pentecostais, que nunca combinou. Agora estão dando a mão, porque eles estão baseados em São João 17, para que todos sejam um, assim como nós somos. Jesus falando, eles tomam a Bíblia para isso, mas aquilo é uma coxa de retalho, não é um desse jeito. Tem que ser uma unidade, não uma união, mas uma unidade com Deus. Você tem que saber disso, é uma unidade.
Os membros do nosso corpo não faz união com o nosso corpo, mas forma a unidade do corpo. Os membros do corpo formam a unidade do corpo. Por quê? Porque eles já estão no corpo, mas denominações que estão unindo formam a união das igrejas, porque nenhuma pertencia a uma outra, nenhuma pertencia ao corpo, mas une todas elas para formar o corpo chamado a besta do Apocalipse, que carrega a marca do número 666, que é exatamente o número 6, que o homem foi feito no sexto dia, e é o que eles deram exatamente para Deus. 3 pessoas da Santíssima Trindade, sendo que o homem foi feito no sexto dia, o número 6 é do homem, então é 666 para 3 pessoas. Não é errado crer em Pai, Filho e Espírito Santo, não é errado pregar que são 3 pessoas, entende? Se eles pudessem pregar é uma trindade de ofício, estava certo também, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai. É uma trindade de ofícios, não trindade de pessoas. Mas a denominação forma a doutrina da Santíssima Trindade em 3 pessoas distintas de idêntica substância. Então são pessoas separadas. E aí está a marca da besta para as pessoas que ainda não têm tomado conhecimento. Mas Isaac em Israel falhou. Aqui diz o profeta: a semente não herda com a palha, parágrafo 96. Note, eu tenho que pular várias coisas aqui, porque senão não dou conta. Agora, isso é do meio do parágrafo, parte final do parágrafo. Isso parecia bastante bom. Parecia que ser muito mais a promessa, mas ainda assim não era a promessa genuína. Quando falou de Sara gerando a Isaac, foi muito bom, é maravilhoso, e parecia que era a promessa genuína. Ele diz aqui: mas ainda assim não era a promessa genuína, porque Israel em Isaac falhou. Israel em Isaac falhou e negou a semente genuína quando ela veio. Aleluia. Quem é a semente genuína? Quem é? Não, quem é a semente genuína? Cristo. Então, olha aqui, Israel, deixa eu repetir esse pedacinho aqui, porque Israel em Isaac falhou e negou a semente genuína quando ela veio, que era Cristo. Não se irrite, não corra, isso não lhe prejudicará. Negaram a semente. Negaram a semente. Foi ali que Israel falhou, negando a semente, que era Cristo. Crucificaram, o penduraram na cruz. E era para ser o povo que receberia a semente, porque Cristo é a semente. Agar era o talo, Sara era a borla, Maria trouxe a semente, porque Maria é a casca. Maria é a casca. Maria virgem, ela foi a casca na qual trouxe a semente veio de dentro dela. Maria não é a semente, como a Igreja Católica vem mostrando, que ela ressuscitou, que ela intercede. Não existe isso na Bíblia. A semente é Cristo, mas Maria foi a portadora da semente, ela foi a casca, apontando. Maria aponta para o pentecostalismo de hoje, que é a casca que comportou a semente, mas a semente um dia teve que sair de Maria. Maria deu a luz, pentecostalismo deu a luz a nós, deu a luz à noiva de Cristo, que teve que sair de lá, entende? O pentecostalismo deu a luz ao grão, mas pentecostais de hoje não é o grão, é a casca. Eles podem não gostar disso, mas é a verdade, é a casca. Se possível fora, Mateus 24, 24, se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. Se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. O que engana não é o talo luterano, entende? O que engana não é o talo, o que engana não é a borla wesleyana, o que engana é a casca pentecostal, que é Maria, é a casca representada por Maria. A casca que engana, porque a casca faz o formato do grão, mas não é o grão. Aí você
limpa aquele grão, tira a casca vai para o fogo. Por isso, irmãos pentecostais, vocês tiveram o seu tempo, mas enquanto é tempo, sai daí e entre na semente. Porque a vida que estava na casca pentecostal passou para o grão da mensagem do sétimo anjo. Passou para o grão. Só cego espiritual que não vê isso. Eles podem dizer, mas que mensagem complicada. Deus trabalha com a natureza. Você vê a natureza, está desse jeito aqui, ó. Então, Israel em Isaque falhou e negou a semente genuína quando ela veio. Negaram a semente, o crucificaram, o penduraram na cruz. Eles não quiseram receber a palavra do dia que era a semente. E eles deveriam saber que agora a semente está de volta. A semente não é o William Branham, a semente é a palavra. Você entende? A semente é a palavra. O que trouxe Lutero? Apenas o talo. O Wesley, a borla, a santificação. Os pentecostais formou a casca. A semente saiu lá de dentro. Saiu de dentro da casca. É a noiva que vai ser arrebatada, que recebe o nome do noivo nesse período gentílico para ser arrebatada. É esta noiva. Ela saiu da casca. Ela deixou a casca. A casca é esse formato bonito que está aí, pentecostal, mas ela já secou, já não tem vida nela mais, a vida passou para o grão. É por isso que o povo pentecostal perderam suas mensagens. Acabou o vigor de suas mensagens. A mensagem, agora o vigor da mensagem está na semente que veio através da palavra do profeta. Porque essa semente não é o William Branham, é Cristo, é o Messias. Esta semente é a semente que foi enterrada e ela está agora em formato de grão outra vez. No tempo de Lutero não era grão, era talo. No tempo de Wesley não era grão, era borla. No tempo de pentecostais não era grão, era casca. Mas no nosso tempo é grão. É o tempo do grão. É o grão que saiu da casca, saiu do pentecostalismo. Não quer dizer que não sai dos outros também, sai do catolicismo, luteranismo e assim por diante. Sai. Mas a casca é a que mais engana, porque ela está mais próxima do grão. É a que mais engana. Agora eu tenho poucos minutos para me poder encerrar aqui com vocês. Mas me falta ainda falar da última etapa. A última etapa onde eu fiz a leitura, que eu creio muito importante. Mas guarde bem, Israel em Isaque falhou, mesmo sendo uma nação, mesmo sendo um povo nobre, falhou. Israel em Isaque falhou crucificando o Messias. Você vai ver agora que esse povo da promessa pentecostal falhou crucificando a mensagem, crucificando a semente do dia. Naquele dia Israel crucificou a semente do dia que era Cristo. E hoje a semente que foi plantada lá em 325 em Nicéia, Roma, essa semente nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com pentecostais e deu fruto agora com a mensagem do Elias. A mesma semente que foi semeada, ela deu fruto agora, Eles não podem perceber isto. Agora vamos ver onde foi que Pentecoste falhou também. Aqueles assim chamados pentecostais do dia, eles tiveram a sua falha. Foi quando Maria negou também o sobrenatural. Vocês viram na leitura que Maria disse assim: filho, eu e o teu pai estamos à tua procura 3 dias. Irmãos, isso não foi escrito à toa na Bíblia não. Caminho de 3 dias José e Maria andou atrás de Cristo, atrás de Jesus. Por dizer de criação, mãe e pai, vamos dizer de criação, perderam o filho. Vamos dizer assim, de criação. Agora, eles perderam e caminho de 3 dias regressaram. O problema é que luterano não quer regressar, wesleyano não quer regressar, pentecostais não quer regressar. Caminho de 3 dias, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. É direto isso, gente. Esses 3 dias, é claro, mas tem que regressar 3 dias. Maria e José regressou e ainda falhou. Quando ela chegou perto da semente, que é Cristo, ela chegou perto da semente, que ela havia
dito lá no princípio. Concebi do Espírito Santo. Foi a virtude do Altíssimo que veio sobre mim. Eu não conheço varão algum. Maria falhou quando ela diz: eu e o teu pai estamos à sua procura. Ela não tinha que dizer isto, porque ela negou o nascimento sobrenatural do Messias. Ali ela negou o nascimento sobrenatural de Cristo. Quando ela diz: eu e o teu pai, ela estava trazendo tudo para o natural. E ele então teve que corrigi-la, porque a palavra corrige a igreja. Entendeu? A palavra corrige a igreja. Maria é o tipo da igreja pentecostal que falhou durante o caminho de 3 dias. E agora que eles encontraram a palavra, a semente trazida pelo 7º anjo, eles então naturalizam a mensagem. Diz: não é sobrenatural, é do homem, Brana, é do natural, mas é do sobrenatural. Mas eles, como Maria, novamente faz o mesmo papel. Eles não podem ver o sobrenatural da palavra do dia, da mensagem de hoje. Eles não podem ver o sobrenatural. Parágrafo 143 e 144 para mim terminar aqui. Pentecostes foi como Maria. Festa pentecostal, veja o que fez Maria. Que fez Maria incorreto? Numa festa pentecostal, numa ocasião, ela enfrentou a um montão de dignatários, sacerdotes, quando seu filho, ela não o pôde encontrar em nenhum lugar. Ela regressou uma viagem de 3 dias. Ela o havia deixado, como a igreja moderna hoje, por volta de 3 vezes 5 ou 25. Tem abandonado a igreja ao redor de 50 anos atrás, ou 75 anos. Já tem abandonado a igreja. O deixou numa festa pentecostal. Lá atrás foi a festa pentecostal, no início do século 20, foi a festa pentecostal. Mas eles deixaram Cristo lá e dogmatizaram que língua estranha é o sinal evidencial de ser batizado com o Espírito Santo, quando não é a palavra que é. Jesus nunca diz: quando o Espírito Santo vier, vocês vão falar língua estranha. Ele diz: quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos guiará à verdade, diz o Senhor. E ela regressou esta viagem, deixou numa festa pentecostal. Maria regressou com 3 vezes 3 dias buscando. Ela o havia estado buscando, não o podia encontrar. O encontrou. Que encontrou ela? Ela o encontrou no templo, discutindo a palavra de Deus com os sacerdotes. E justamente na frente dos sacerdotes, aqueles dignos, Maria deixou cair a cortina. Ela fez exatamente a coisa que não devia fazer: chamá-la a Deus, mãe de Deus. Mãe de Deus. Uma mãe deve ter mais sabedoria que seu filho. A mãe devia ter mais sabedoria que o filho. E se ele era Deus, como que ela podia chegar ali e dizer: eu e teu pai? Ela naturalizou tudo. Ela naturalizou tudo, como que Cristo veio pelo sexo. Eu e teu pai estamos à sua procura. O pai dele é Deus. Ele não tem mãe. Ele nunca chamou de mãe. Mas aqui está. Uma mãe deve ter mais sabedoria que seu filho. E ali ela não teve. Ela disse: teu pai e eu temos te buscado com lágrimas dia e noite. Não é que nem o período da festa pentecostal, hein? O povo buscando a Deus, orando com lágrimas, falando língua estranha, cura de enfermos, buscando a Deus com lágrima. Teu pai disse, reclamando que o nascimento não foi sobrenatural, que José era o pai de Jesus. Ela negou o nascimento sobrenatural. Pentecostes tomou falar em línguas. Eles negaram o nascimento da palavra. Isso é exatamente o que negaram o nascimento da palavra. Isto é exatamente o que fez. Eles tomarão parte disso, porém não o resto. Quer dizer, eles tomam uma parte da palavra, mas não o resto. Negou o nascimento da palavra, tal como fez Maria. Ele disse: não sabeis que devo estar nos negócios de meu pai? A palavra corrigiu a igreja. E agora vem a pergunta: qual é o negócio do pai? Quais são os negócios do meu pai? Parágrafo 150, um espírito vem sobre a noiva para fazer as mesmas coisas que ele fez. Veja, é novamente a produção, a reprodução do grão. Qual é o negócio do pai?
Aí ele começa a expor no parágrafo 152, devemos estar nos negócios de nosso pai. O trigo responderia, o grão, sim senhor, que devo fazer de estar hoje nos negócios do pai? Vindicar Malaquias 4, vindicar São Lucas 17:30, os dias do Filho do Homem, vindicar Hebreus 13:8, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre, vindicar São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Vindicar toda a sua palavra, vindicar, ou melhor, capítulo 10 de Apocalipse, da abertura dos 7 selos, os mistérios de Deus, vindicar isto, mesmo a semente da serpente, tudo seria manifestado, divórcio e casamento, e todos esses mistérios que têm estado ocultos sob os pilares de todos estes anos, dos teólogos e assim por diante. Mas a palavra corrigiu o erro, dizendo, cumprindo esta era, quando os 7 selos estão provando que as denominações têm sido tão somente portadoras. Esse é o outro dos negócios do Pai, provar. E o negócio do Pai agora é mostrar a vocês que essas denominações não são dele. Vocês entenderam? Isso que é negócio do Pai hoje. Jesus diz, eu estou nos negócios do meu Pai. Ele não está fazendo banco, ele não está fazendo cadeira, ele não está fazendo armário, que eram os negócios de José. Mas ele estava no templo, falando, pregando. Isso que era os negócios do Pai naquele dia. Ele provou, Maria disse que o negócio do Pai, ele estava ali, ele era natural. Ele mostrou para ela que ele era, o pai dele era espiritual, que não era José e que não tinha mãe Maria. Que coisa tremenda, meus irmãos. Eu não posso ir mais avante, mas o parágrafo 153, ele diz aqui, esse é outro dos negócios do Pai. O negócio do Pai hoje é mostrar para vocês que essas denominações não são dele. O negócio do Pai hoje é mostrar para as denominações que veio um profeta. Esse é o negócio do Pai hoje. O negócio do Pai hoje é mostrar para o povo que são dias do Filho do Homem. O negócio do Pai hoje é mostrar que as mesmas obras que foi feita por Cristo, foi feita também pela semente, que começou e nós temos que prosseguir, que veio através do irmão Branham. Ele trouxe São João 14:12, aquele que crê em mim fará obras que eu faço e outras maiores fará. Jesus veio, pegou o pão e multiplicou, pegou o peixe e multiplicou. O William Branham veio, ele não é maior que Jesus, mas Jesus estava em William Branham agora, cumprindo o restante da palavra que faltava. Jesus veio num homem chamado William Branham e disse, haja esquilo, e houve esquilo. Não havia esquilo, foi criado pelo poder da palavra falada. Ele disse para um peixinho que estava sem as guelras, eu te dou a vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E o peixinho mergulhou. Agora eu creio nisto. Eu creio nisto. Este é o negócio do Pai hoje. Mostrar para essas denominações que a palavra revelada é a verdade e que as denominações não são de Deus. Esse é o negócio do Pai. São um sistema de feitura humana que nega a palavra às denominações. Sistema de feitura humana que nega a palavra. Senhor, muito obrigado, porque o que nós temos visto, não para falar mal dos outros, mas para mostrar para eles tomam isso, Pai, como a gente está falando mal das igrejas. Mas quando o Senhor veio, o que o Senhor fez? O Senhor corrigiu até Maria, que foi a sua incubadora, porque ela quis mostrar tudo natural, e o Senhor não era natural, era espiritual. E hoje, Pai, os pentecostais nessa festa pentecostal querem mostrar que a mensagem é natural, enquanto ela é espiritual. É Deus vindo numa carne profeta. Não é natural, é espiritual. É Deus comendo conosco, é Deus dormindo conosco, é Deus falando conosco, é Deus andando por nossas ruas, como foi na expressão de T.L. Osborne. Senhor, e esta é a expressão do seu profeta, como foi nas Escrituras, que foi Deus falando com Abraão, que era a noiva do dia, e agora foi o Senhor num profeta falando conosco, Abraão do dia. Nós podemos chamá-lo de Pai. O Senhor é Pai, como pode ser Pai nosso na fé, como Paulo disse, aqueles que são da fé são do crente Abraão, são filhos do crente Abraão. Obrigado, Pai,
Em tudo isto, estamos vendo que, Pai, as profecias têm se cumprido. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Andava nesse mundo de pecado e dor, e nas tradições, mas Cristo me libertou. Comprou-me com teu sangue e na cruz verteu, e no livro da vida meu nome escreveu. Uma pedrinha branca quem de Cristo recebeu, o nome que está nela revelou o anjo de Deus. E se no HM Deus te encontrar nesta família brana, vamos para o lar. O trono ensanguentado o Cordeiro já deixou, onde a fumaça e fogo foi o que ali ficou. Eis que o leão da tribo de Judá venceu, rompeu os 7 selos e do céu desceu. Foi um sinal eterno que ao profeta Deus lhe deu, nos picos, no cartório, na parede escreveu. E nessa matemática o 3 é conclusão, se torna verdadeiro, 7 é perfeição.